No final dos filmes vejo sempre diretor de fotografia e pergunto, mas o que é que ele faz? Mas agora que aderi a esse papel, agora tenho de saber mais. Já começas a perceber o que faz. Sim, então vamos lá começar. O que é que ele faz? O diretor de fotografia não é, como muitos pensam, aquele que faz as fotografias de cena. Esse é o fotógrafo de cena. Fora de brincadeiras, o diretor de fotografia é o responsável pelo aspecto visual de um filme. Quando a encenação se transforma num produto audiovisual, no filme, por parte do realizador, há uma pessoa que se ocupa explicitamente da luz, da iluminação, do ambiente, do ponto de vista visual que o filme deverá ter. Sejam filmes ou curtas-metragens ou qualquer outro tipo de audiovisual produzido. Esta pessoa, como se pode deduzir por aquilo que já te disse, trabalha em estreito contacto com o realizador. Muitas vezes segue as indicações do realizador, mas outras, para não dizer muito frequentemente, é um profissional que está à altura de fornecer ideias muito interessantes e soluções que possam ajudar o realizador na narração. Realmente, a direção de fotografia de um filme conta, de alguma maneira, a história. Obviamente que o diretor de fotografia tem esta designação porque dirige um departamento formado por várias pessoas. Assistentes, ajudantes, eletricistas, enfim, uma série de pessoas que estão às suas ordens para tentarem contar a história da melhor maneira possível. Não trabalha apenas com o realizador, mas está em estreito contacto com outros departamentos da produção de um filme, em particular com quem se ocupa dos cenários, com quem se ocupa do guarda-roupa, com quem se ocupa da maquilhagem, porque todas estas escolhas, a location, o guarda-roupa dos atores, como estes são maquilhados, influenciam a produção visual da obra que se está a realizar. Imagino que o diretor de fotografia poderá ser considerado como o braço direito do realizador. Mas, olha, não exatamente, na medida em que, como o braço direito que trabalha estreitamente com o realizador, pode haver mais que um, e depois temos os assistentes de produção que dependem diretamente do produtor. O diretor de fotografia trabalha diretamente com o realizador. Trocam informações e conselhos, mas dirige um departamento só seu, do qual fazem parte, além daqueles que se ocupam especificamente da iluminação, como já referi, também os maquinistas, ou seja, os operadores que têm de trabalhar com as várias câmaras. Trata-se, portanto, de um papel muito complexo, fulcral e fundamental para a produção de um filme. Em particular, deve existir um grande acordo, por exemplo, como dizia, com o cenógrafo e com o próprio realizador na escolha das locations, porque decidir qual o local onde se vai filmar determina também a produção de um filme, não achas? Portanto, as luzes, as cores, a escolha do location são tudo coisas importantes para o sucesso de um filme. Não imagino como terá sido no filme A Casa, de Raimi, com aquela bela casinha rosa. Exatamente. Vem mesmo a propósito, porque uma das coisas que não me canso de repetir, e nunca repetirei o suficiente, é como as visitas prévias são importantes. O realizador, e em particular o diretor de fotografia, devem ir antecipadamente aos locais que provavelmente serão objeto de registro para poderem entender exatamente em que tipo de situações se vão encontrar, qual é a iluminação nas várias horas do dia e decidirem com a produção a que horas se vai filmar, quais serão as luzes que vão ser precisas e que tipo de ambiente se deseja dar ao filme, com base nestes elementos sem dúvida muito importantes. Depois de todos os pormenores que me explicaste, estou de facto muito impressionado. Exatamente. Portanto, podes bem entender quanto é importante o papel do diretor de fotografia. É um papel que, além da responsabilidade, leva efetivamente o realizador e o diretor de fotografia a trabalharem muitas vezes em conjunto. E ficaram bem gravadas na memória do espectador. Grandes sequências de luz realmente magistral, como por exemplo a de Seven, realizado por Darius Khondji, ou Blade Runner, de Jordan Cronenweth. Há ainda grandes duplas famosas de realizador-diretor de fotografia, porque muitas vezes um realizador e um diretor de fotografia que têm sucesso continuam a trabalhar juntos. Temos então a dupla Ingmar Bergman e Sven Nykvist nos filmes Persona, Fanny e Alexander, A Flauta Mágica, ou Steven Spielberg e Janusz Kaminski na lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan. Dos italianos, as duplas Fellini e Rotino ou Bertolucci e Storaro deram-nos imagens e cores excepcionais em todas as obras que realizaram juntos. Então, se bem percebi, o diretor de fotografia também deve saber narrar. Claro que sim, porque o filme é também uma narração através de imagens e, portanto, quem trata da imagem tem também uma parte na narração da história. E, portanto, para entrar mais um pouco no trabalho do diretor de fotografia, vamos ver quais são propriamente as suas funções e os instrumentos que ele deve utilizar.
Preparado? Perfeito. Algumas coisas não são novas para ti, por isso vamos fazer uma revisão. Ok. Está bem.